Então, o assunto de hoje, o tema é vida ou morte. É claro que nós vamos falar das coisas espirituais, que se encontram no livro de Romanos. Nós iremos ler duas traduções. Vamos ler a nossa e depois uma tradução em que os irmãos irão analisar e perceber, a explicação da palavra. Romanos 8, versículo 3, 4, 5 e 6. Porquanto o que era impossível à lei, o que a lei não podia fazer, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma, estava doente pela carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Podeis assentar, irmãos. O versículo 3, agora eu vou ler numa outra tradução para vocês entenderem. Por que a lei estava doente, estava enferma? Nós vamos explicar, mas eu vou ler aqui na outra tradução que eu tenho aqui. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Foi lá o que nós lemos. Porquanto que era impossível a lei, quer dizer, a lei não podia salvar. Quando nós falamos que a lei não salva, porque naquela época não podia realmente, e nem pode, não é? Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, quer dizer, na semelhança de carne pecaminosa, esse corpo aqui. Só que o dele não tinha pecado. E apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. O que aconteceu? O que aconteceu nessa mudança? A lei não salvava e nem mudava a ninguém, porque as pessoas viviam na carne. E por que depois que Cristo vem no corpo de carne, cumpre todas as coisas, e depois da sua morte, nós agora não estamos mais debaixo da lei e podemos vencer muitas coisas? Porque com a morte de Jesus, nos foi dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar no nosso espírito. Ele passou a viver conosco, com todos os que estão em Cristo Jesus. Por isso, o versículo 1, que nós não vamos tratar, diz que não existe mais condenação para quem já está em Jesus. Então, se alguém falar para vocês que existe purgatório, vocês citam Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação, não existe mais condenação. Se nós estamos em Cristo, como é que nós vamos para purgatório pagar o quê? Não tem nada a pagar mais, acabou. Jesus pagou toda a nossa dívida. Quando você peca, por exemplo, estando numa luta, o Senhor só pede para você se arrepender e pedir o perdão, porque Ele é o nosso advogado atualmente. Ele será juiz no dia do julgamento, mas atualmente Ele é o nosso advogado, sabendo das nossas fraquezas e como às vezes nós somos submetidos a alguma fraqueza. Então, irmãos, a lei estava doente. O que quer dizer que a lei estava enferma? Ela estava enfraquecida por causa das ações da carne. Ela não podia fazer nada. Sabe quando você, por exemplo, tem algo para realizar, mas a coisa é tão pesada que não dá para você fazer? Você fica sem condições, você fica fraco, você fica doente. É o que o apóstolo aqui usou essa expressão. A lei estava enferma por causa da carne.
Agora, o outro versículo que se segue, é o 4, né? Nós lemos o 3. Aqui na nossa Bíblia. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, isso é um perigo, eu quero falar sobre isso, mas sim o Espírito Santo, possamos cumprir as justiças exigidas da lei. Você sabe que existem justiças que Deus deixou na lei que nós cumprimos hoje em Cristo Jesus. Não para nos salvar, é porque nós somos preparados para cumprir algumas coisas que a lei ainda está de pé, que a lei diz que ainda estão de pé. Outras foram mudadas. Agora veja bem, as pessoas que agora seguem a Jesus devem entender uma coisa, não deve seguir a carne. Por isso o cristão ele tem um combate, ele tem uma luta. Quando fala seguir a carne, realizar a natureza humana, está falando das paixões, vamos falar assim, das paixões. O que é paixão? Paixão não é amor. É um sentimento forte que a pessoa gosta de uma pessoa ou de alguma coisa. Por isso, em outras escrituras, a Bíblia é um quebra-cabeça, né? Nós lemos, juntando o quebra-cabeça, diz para nós crucificar a nossa carne com as suas paixões. É muito bom você parar nos versículos e pensar o que é a paixão. Não é? Paixão não é amor. Amor é outra coisa. Sabe? Amor é acompanhado de um zelo, de sentimento bom, de ajudar. Agora, paixão não, é um gosto exagerado por alguma coisa, por alguém. A pessoa tem a vontade, está apaixonada, porque está quase morrendo porque ele quer ter aquela moça, quer ter aquela mulher. Isso aí, essa paixão. Aí nessa paixão, não existe amor. Aí a moça bobinha cai, depois vai ver que não existe amor, é só mesmo paixão. Então, quando manda crucificar a carne, crucificar a carne significa matando essas coisas aos pouquinhos, porque a morte da crucificação era uma morte lenta e dolorosa. O ser humano ele já cresce preso dentro de paixões e gosto. A criança começa a gostar de uma coisinha, gostar de outra, aí vê o fulaninho na televisão, a fulaninha no colégio, quer ser igual. São paixões. É a matrix da vida. A pessoa já nasce preso. O ser humano ele já nasce preso, dependente de tanta coisa. E quanto mais vai apresentando ele alguma coisa, ele sente vontade de possuir e de ter aquilo. Isso chama-se prisão. Prisão e paixão. Por isso que uma transformação é algo muito lindo. Uma pessoa, por exemplo, que era rico, dava tanto valor aos seus gostos, às viagens para outros países, seu iate, de repente se converte a Jesus, se converte. Nem entra para a igreja para disfarçar, para ganhar dinheiro, porque ele é ator, porque ele é atriz, é cantor. Tem muito disso. Não é esse tipo de conversão. É aquela pessoa que tem um encontro com Jesus e sente o seu espírito reviver. Sente uma coisa boa no seu interior, como eu senti. Senti uma coisa muito maravilhosa quando Jesus me chamou. Para mim, os céus estavam, abaixando, eu estava voando. Eu me lembro muito bem que daquele dia em diante eu só queria saber de Jesus. Eu não desejava mais nada a não ser o Senhor Jesus. Hoje eu tenho Ele no meu coração, agora eu desejo estar com Ele e que Ele me leve para a vida eterna. Eu já não tenho mais desejo nas coisas da terra, faço porque tem que fazer, limpar, organizar enquanto estou vivo, mas não tenho prazer mais nessas coisas. Quando eu digo que eu não tenho prazer, irmãos, é porque aos poucos as aflições da vida têm me levado a crucificar a carne com aquelas paixões que antes muito reinavam no meu interior. Quando eu era jovem de 15, 14, 15, 16 anos, até os 17 anos, uma das paixões muito fortes era o praticar lutas. Eu era violento, muito violento. Quem me vê hoje não imagina a violência que era. E eu queria aprender para poder quebrar o indivíduo mesmo. Nós éramos ensinados a lutar só por esporte, mas na cabeça da gente era outra coisa.
Porque o diabo estava ali no controle. Essa paixão ficou durante muito tempo. Quando eu entrei nos caminhos do Senhor com aquela alegria, não foi assim, uma mudança e uma transformação radical. Foi aos poucos. Então a outra paixão entrou por causa dos evangélicos. Os evangélicos conseguiram transmitir uma outra paixão. Eu queria ser cantor evangélico andando pelo mundo todo. Até que o Senhor tirou também isso de meu coração. Quando eu gravei aquele hino Não Chores Mais, agora regravei novamente, mas quando eu gravei, era disco de vinil, quando o Senhor usou um profeta e disse assim: eis meu servo, que eu não te chamei para isso, eu te chamei para a minha palavra. Irmão, aquilo foi uma tristeza tão grande, foi uma frustração tão grande, que hoje eu louvo ao Senhor. Porque, irmãos, hoje eu já descobri tanta coisa no meio desses evangelhos, esses cantores, que vocês não têm ideia. Muitas música que vocês gostam, bota para ouvir, vocês não têm ideia o que ocorre do lado negro desses indivíduos. E hoje eu agradeço tanto ao Senhor. Tanto ao Senhor. Pessoas já chegaram para mim e disseram assim: eu só não fui à frente, sabe por quê? Eu tinha que entrar no esquema. Esquema de tudo quanto é coisa errada. Isso no meio evangélico. Por isso que eu digo, eu não sou evangélico. Tem um bocado de pastores aí que eles escondem, vocês não têm ideia do que está por detrás deles. Por isso que eles abrem a porta. Você pode ficar do jeito que você quiser, pode andar nu, pode vir de qualquer jeito. Porque vocês não sabem. Eu sei porque Deus fazia chegar a mim para que hoje eu pudesse entender a libertação. Eu já agradeci e agradeço sempre quando eu lembro disso. Obrigado, Senhor, por ter me libertado. O Senhor não deixou eu seguir, Senhor. Eu queria, mas o Senhor tirou essa paixão. Porque aquilo estava matando o meu espírito. Eu tive um encontro com Jesus, mas logo fui passando, o negócio começou a mudar. Até que Jesus me tirou do sistema evangélico. Eu não sigo mais sistema religioso, nem sistema evangélico. Eu procuro seguir aqui com amor. Eu não sou mais fantoche. Chegava em alguma igreja, alguém me via pregar um pouquinho e cantar, o pastor já queria logo me consagrar. Aí comecei a pensar, mas por que isso? Eles querem pessoas influentes. Eu tive amigos, advogados que queriam me levar para Brasília, outros queriam me levar para outro lugar. Um chegou até a falar para mim assim: eu fico na parte burocrática e você fica na frente da obra. Teve a audácia e morreu. Teve a audácia de falar isso. Eu fico na parte burocrática, vamos fazer um negócio, uma obra, e você fica na frente. Mas do jeito deles. Eu nunca aceitei, irmão, ser pastor. A irmã Miriam está viva, a irmã Ela está viva. Como eu deixei isso aqui, eu disse que eu não queria mais, não quero pastorear. Eu nunca quis. Está escrito no livro de Deus que eu nunca quis. Mas como o Senhor me escolheu, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Porque aonde eu ia, em vários lugares, Deus usava profeta falando do ministério. Mas muito, eu perdi a conta. Lugar diferente no meio da rua, irmãos, é uma coisa tremenda. Então, procurei não desobedecer, como fez o Jonas. Deus mandou ir para um lugar, ele foi para outro. Enquanto muita gente incapacitada não foram batizados com o Espírito Santo, não foram provados, almeja um monte de cargos. Eu já não almejo. Porque quando você faz a vontade de Deus, você tem que negar a sua carne. A sua natureza humana tem que morrer, senão você atrapalha, você mata as pessoas e se mata a si mesmo, se suicida. Porque evangelho é uma renúncia, aleluia. E isso tem acontecido conosco. Por que muita gente não vem congregar conosco? Porque quando chega aqui, vê a palavra sendo pregada do jeito que está escrito aqui, a pessoa vê que não tem como botar as unhas de fora aqui. Fica sempre escondendo, aí se escorrega. Eu já vi vários irmãos de outras igrejas vir para cá e ficar de cabeça abaixo o tempo todo enquanto eu prego. Não consegue nem olhar para mim. Por causa do brilho, da luz, do Espírito que está aqui operando, do fogo do Senhor. Porque a pessoa fica ali, ele está acostumada com bagunça, com rodar, cair no chão, embarulhada e um monte de coisa. E a palavra eles deixam de lado. Mas quando chega, começa a ouvir a palavra, fica o tempo todo assim, não aguenta nem, o queixo fica duro. Sabe por quê? Porque, irmãos, não conseguem enfrentar a verdade. Olho a olho. Eu amo a palavra.
Para mim, todo pregador que pregar a palavra, ou bondade, ou dureza, tudo dentro da palavra, para mim é bênção. Para mim é bênção, porque eu aprendi que os mandamentos do Senhor foram criados para o meu bem, para o bem de vocês. Então, quando nós renunciamos à natureza humana, acontece uma coisa maravilhosa, como já tem acontecido na vida de vocês. Vocês escapam de muita coisa errada, de sofrimento, de pecar e, sabe, um monte de coisa, de tormento, de aflição, de angústia. Aqueles que seguem o Senhor andam num caminho de delícia. Existem os momentos das provações? Existe, mas você nunca estará sozinho, que o Senhor sempre estará ao teu lado te confortando. Inúmeras promessas, mas isso é para aqueles que andam no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é viver no Espírito, é seguir o Espírito Santo. É isso, seguir. A palavra andar no Espírito é o mesmo que seguir o Espírito Santo. Quem é ele? Ele é uma autoridade poderosa que Jesus disse que iria enviar e estaria conosco todos os dias também, nos guiando, nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo que Jesus já tinha falado. E nos daria também dons espirituais. É o Espírito Santo que opera tudo em todos na igreja. E é Ele que nos guia, nos ensinando, faça isso, faça aquilo, não diga isso, cuidado, não fala. Se você viver dando ouvido ou acompanhando, não falando demais, mas prestando atenção, ouvindo mais do que falando, como diz a Bíblia, pronto para ouvir, tardio para falar, você vai ser guiado pelo Espírito, como os irmãos já têm experimentado, como é bom viver um dia, uma semana, guiado no Espírito. Se você está sofrendo algum ataque, a melhor coisa que tem é evitar de falar muito. Porque em falar muito, sai coisas que não é de Deus. O Espírito Santo nos ensina. Por isso que quem é guiado pelo Espírito Santo, ele tem a vida. Ele vive. É como a pessoa escolher tomar veneno ou tomar um copo de leite ou alguma coisa que venha alimentar. O veneno mata, o alimento dá vida. Estou falando de coisa natural, né? Mas, no sentido espiritual, as coisas da natureza humana, como está escrito na nossa tradução, as obras da carne, elas matam a sua alma e o seu espírito, de modo que você interiormente vai morrendo. Lembra daquele homem que disse assim: Senhor, seguir-te-ei, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Havia nele uma preocupação, esperar o pai morrer para enterrar, para seguir aquele, vou dizer assim, o protocolo, aquilo que todo mundo na época tinha que fazer, ir lá no enterro, né? Parece que a pessoa que depois que morre fica mais valiosa do que enquanto está viva, né? Aí vai todo mundo lá prestar reverência, não sei o quê. Tem uns que vão até idolatrar a carne do defunto, né? Que a pessoa nem está mais ali, né? Mas Jesus disse assim: deixa os mortos enterrar seus mortos. Veja que essa palavra foi dita por Jesus com um fundamento muito profundo. Deixa os mortos. Veja que ele estava falando de pessoas vivas na carne. Mas ele disse, deixa esses mortos, essas pessoas vivas na carne, deixa esses mortos enterrar os seus mortos. Morto enterrando morto. Então, irmãos, a palavra ela é profunda. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que os parentes desse homem estavam mortos espiritualmente, não viviam servindo a Deus. Eram judeus, mas não viviam, não estavam nos caminhos. Quando Jesus chegou, encontrou a maioria dos judeus mortos. Mortos. Vale de ossos mortos. Aquela visão de Ezequiel mostrava o estado espiritual da nação. Até aquele momento. E hoje ainda continua. Porém, no tempo de Jesus, muitos receberam vida. Quando vocês lêem Colossenses 3, com atenção, prestando atenção na palavra, o Espírito do Senhor fala assim: se você já ressuscitou, se já ressuscitaste com Cristo, você estava morto, você recebeu a vida, não é? Aí ele te dá uma orientação: buscai as coisas que são da terra, pense nas coisas que são da terra. Não? Pois é. Se nós ressuscitamos com Cristo para mantermos vivo, nós temos que buscar. Deus não vai manter você vivo. Felipe, toma na boca o leite. Felipe, toma uma maçãzinha raspadinha. Não, você tem que buscar.
Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, pensamento e coração. Irmão, viver o dia todo pensando nas coisas materiais é morte. Você está entregando a sua alma ao suicídio, botando a corda no pescoço, indo para a guilhotina. Isso é uma realidade. Nós vivemos em espírito. Por isso vencemos. Por isso resistimos. Por isso nos alegramos. Por isso sentimos a presença do Senhor. Por isso falamos, por isso cantamos, por isso oramos, jejuamos. Porque o Espírito Santo, junto com o meu espírito, vem testificando do que eu tenho que fazer. Agora, quando entra a sua preocupação, a minha ou a sua, nas coisas do dia a dia, é cilada, é morte. A palavra preocupação vem de duas palavras, um conjunto de duas palavras. Quer dizer, antecipado. Ocupação, você se ocupa sem estar acontecendo, você se ocupa com problemas, pensamentos, o que deve fazer amanhã. Preocupação. Essa ocupação, ela ocupa realmente um lugar que é do Espírito Santo. Aí você fica preocupado com isso, preocupado com aquilo, e vai morrendo, vai morrendo. Sua alma, seu espírito, morre. Nós precisamos de viver, né? Aqui, na carne. Ou seja, comer, beber, vestir. São três coisas essenciais: comer, beber e vestir. O que Deus fala através do apóstolo? Irmãos, é certo que nós nascemos nu nessa vida. Né? A mamãe vai para o hospital, barrigudinha, e nasce a criança com vestidinho, ou com roupinha de homem, nasce nu. Então ele diz, é certo que nu viemos para essa vida, e nu nós vamos voltar. Quem já foi no cemitério, viu lá o caixão, viu lá a pessoa, ele não está pedindo nada, não está pedindo dinheiro dele, nem a casa que deixou, deu o carro, olha, meu carro, enterra comigo. Ele está morto. Mas ele diz, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrir, estejamos com isso contente. Porque essas coisas aqui são tudo ilusão. Ter isso, ter aquilo, ter uma bicicleta, ter um carro, é tudo ilusão, é tudo coisa de momento. Coisa que vem para te ocupar, te atacar. Um crente desprovido dessa prisão, ele pensa assim, poxa, Senhor, eu gostaria de ter um carro para o meu trabalho, ir ao culto, e fazer compra, e fazer algumas coisas. Se for da tua vontade, um dia, Senhor, me capacita e me dê condições. Pronto, acabou, morreu ali. Agora, o crente todo dia, estou pedindo um carro, Senhor, está preso. É prisioneiro. Estou dizendo para vocês, é uma prisão, é uma matrix. Prisão da vida. Prisão da vida. Então, quando o Espírito Santo entra no seu espírito e você passa a ser guiado pelo Espírito, alguém de fora começa a dizer, pô, você ficou diferente agora, hein? Virou beato, agora você virou fanático. Muitos crentes não sabem responder. Ele nem sabe o que está acontecendo. Tem crente novo que não sabe o que está acontecendo, que está havendo uma mudança no seu interior, que ele agora tem um poder dentro dele, tem o Espírito Santo, mas o seu pastor às vezes não ensina, então ele não sabe nem responder. E às vezes fica acanhado quando alguém diga, ih, você virou agora beato, hein? Está parecendo um velho, está parecendo uma velha. E não sabe que ele que é o velho homem, a velha mulher. Porque o mundo está velho, irmão. E quem vive no mundo é velho, morto, defunto. Aleluia. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O mundo é velho, as coisas do mundo é velha, as roupas do mundo são velhas, os calçados mundanos são tudo velho, aleluia. As maquiagens, tudo é velho, aleluia. Por isso que eles não entendem. Por que eu deixei de fazer isso? Porque agora eu sou uma nova criatura. Meu corpo agora tem um valor. Por isso eu cubro o meu corpo. A mulher andava lá de shortinho, roupa apertadinha, mostrando os seiozinhos, mostrando bem a calcinha debaixo do short. Ela se converte, Jesus entra, ela logo sente vontade de mudar. Sente vontade logo de abandonar. Sabe por quê? Aleluia. O Espírito Santo que entrou nessa pessoa passou a fazê-la sentir que deve haver uma mudança. Tem muitas igrejas mortas, um pastor morto, membros mortos, porque continuam vivendo segundo os costumes do mundo. Sabe por quê?
Porque a natureza humana não foi morta, não foi dominada, não foi crucificada. O Espírito Santo não entrou ainda. A pessoa está até convencida, está até gostando, mas não entrou, sabe, naqueles lugares principais do coração para tirar aquelas coisas ruins. Então é interessante, irmãos, pensar nisso. Por que nós somos diferentes? Porque Jesus disse em João, acho que é 16 ali, 15, né? O mundo os aborrece. Mas sabei que antes dele aborrecer a vocês, aborreceu a mim. Jesus foi aborrecido primeiro. Tudo por causa de quê? Da transformação. Satanás, ele fica incomodado quando um crente se transforma, é transformado por esse poder regenerador que movimenta o ser da pessoa, movimenta o espírito para que o espírito tome força e comece a santificar-se de dentro para fora e a coisa vai acontecendo. Satanás não quer ver isso porque ele um dia andou em santidade. Ele e os seus demônios um dia, eles eram santos, puros nos céus. E ele sabe que gozava de uma posição elevadíssima e que agora nós é que vamos gozar de uma posição muito elevada. Não vamos ter mais esse corpo de carne, de dor, esse corpo vaidoso. Não vamos ter mais isso, pois a beleza que nos espera supera qualquer beleza que Satanás incutiu na mente e no coração das pessoas. Por isso que o evangelho é renúncia, mas não é uma renúncia forçada. Eu vi muitas igrejas que o pastor impunha, não vou falar nomes, que agora essas igrejas estão tudo assim de porta mais aberta, mas os pastores antigos era ali. Irmãos, impor não é o que Deus ensinou. Eu creio assim que, segundo a palavra de Deus, não pode fazer o culto, tocar, cantar, dar testemunho, pessoas que não tomam uma posição. Mas assistir o culto pode até o bandido aí com a arma na mão. Para mim, não está dizendo nada. Se chegar o drogado aí, o mendigo, deixa ele sentar, trata ele bem, deixa ele ouvir. Aqui é um lugar das pessoas sentar e ouvir e participar. Agora, aqui na frente já é outra coisa. Porque lá no Velho Testamento, eu quero que vocês entendam isso, os levitas, quando eles estavam no seu dia para realizar o culto, que era um turno dos levitas, aquele turno não podiam estar sem santificação. E só eles podiam realizar aquela oblação toda. Sacrifício de animais, esfolamento, cozinhar os animais, holocausto, queimar todo o animal, toda aquela oblação, quem fazia era eles. E tinha que estar santificados. Entenderam? Então quem faz o culto aqui, não, chegou uma pessoa de fora, estou desconcertado, vamos dar oportunidade. Não vai dar oportunidade, isso não existe, irmão. Você vai dar oportunidade, isso nunca existiu na Bíblia. Nós é que seguimos costume evangélico. Chega uma pessoa de outra igreja, às vezes está em fornicação, às vezes está lá no pecado, às vezes em vaidade, às vezes o irmão, né, chega aqui, chega gravatado, senta aqui, né, mas em casa maltrata a mulher, não tem amor com ninguém, aí vai dar oportunidade sem saber como está essa pessoa. Aí quando fala sobre mim, pastor, ele é meio rigoroso, devia ser mais maleável. Não, prefiro ser assim. A responsabilidade aqui e lá de Pernambuco é minha. A filha do irmão lá chegou toda desconcertada lá, irmão. Pastor, posso dar oportunidade para negativos. Sua filha anda de short em casa, calça comprida. Ela não andava assim, mudou de igreja, mudou de tudo. Que ela pregava, está despregando, brinquinho, cabelo cortado. Não, batom, pode não, de jeito nenhum. Mas tem pastores, o problema é delas, eles vão acertar conta com o senhor. Mas tem pastores aí pregando, são pastores, que nem biblicamente existe pastor. De batom, de brinco, cabelo cortado, de qualquer maneira, né, roupas até indecentes. Está postado na internet, um monte de gente falando. Eu não vivo falando na internet, né, contra ninguém, botando imagem de ninguém, que isso eu acho que não deve, né? Mas que existe, existe. Porém, vão acertar conta com o Senhor. Agora, nós temos que seguir o que está escrito, né? A santificação, diz a palavra, convém a tua casa, Senhor, para sempre. É isso aí. É para sempre, porque lá no céu tudo é santo, tudo é puro. Né? Lá no céu não vai ter ninguém de short, nenhum anjo. Vocês nunca vão ver um anjo de short. Um anjo com o peito aberto até aqui, a camisa desabotoada aqui.
não é? Ou anjo de manguinha aqui, como tem umas imagens que fazem e botam na internet, o anjo mostrando o músculo, né? E não sei o que lá, o peito. Isso não é aquilo, não é anjo, aquilo ali é a imaginação dos pintores e desenhistas. Os anjos eles andam todos vestidos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, oh, glória, aleluia, santo Deus, aleluia. Não é? Aqui nós temos aqui uma palavra aqui no versículo 5, né? Bom, antes de chegar no versículo 5, os irmãos lembram de Nicodemos, né? O Nicodemos, diz a palavra que ele era príncipe, né? Príncipe de Israel, né? Ele era um homem muito conhecedor, influente. Mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Água é lavagem, Espírito é ser guiado pelo Espírito. A água é uma lavagem. O que lava o crente, irmão? Como? Na obediência. Quando qualquer crente começa a obedecer, ele está lavando parte da sua vida na obediência à palavra. Assim está escrito. Então Jesus disse que era necessário acontecer isso. Mas ele não era um homem ali zeloso? Pois é. Eles não tinham a revelação da palavra ainda. Eles não tinham, então não podiam ser lavados. Aí está o grande segredo. Porque ele era um religioso, ele era um homem que tinha conhecimento do Velho Testamento até Malaquias, Gênesis a Malaquias, porque não existia o Novo Testamento. Então, irmãos, ele precisava nascer de novo. Nascer de uma lavagem, começar uma vida lavada, e nascer do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Porém, tinha algumas pessoas daquela época que eram guiadas pelo Espírito de uma forma especial por causa de promessas, como Ana, Simeão. Bom, esse aí é um outro assunto, assim, um pouquinho mais, assim, mais difícil de compreender. Porque o Espírito Santo do passado, ele operava, mas não como de Jesus. Então vamos ler aqui de novo. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Como eu disse, aqueles que são dominados pela natureza humana, veja bem, dominado. Isso aqui é na outra tradução. Pensam em coisas da natureza humana. Aquele que é dominado, aleluia, por essa natureza humana, eles só pensam e desejam as coisas da natureza humana, é claro. Mas os que são controlados pelo Espírito, isso aqui na outra tradução, versículo 5, pensam em coisas que agradam o Espírito. Aí vocês encontram crentes carnais e crentes espirituais. Por que por exemplo, um homem de Deus, não deve estar com chocarrice, brincadeirinhas? Porque nesse momento entra a carne. Ele deve ter amor, respeito, muita educação, sempre ligado nas coisas do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele vive conosco, falando conosco, nos orientando, nos revelando alguma coisa. Quando você dá lugar à vaidade, a sentimento, brincadeiras que não prestam, entra a carne. Nisso que entra a carne, Satanás pega a rédea na mão. Mas ele pode fazer isso estando eu servindo ao Senhor? Pode. O Espírito Santo ele pode se afastar. Se houver insistência de erros, o Espírito Santo se afasta. Por isso vem a advertência, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. É um perigo afastar o Espírito Santo por insistência de coisas que você pode fazer, praticar, achando que não tem nada a ver, julgando do seu jeito, porque tem irmão que julga do seu próprio jeito, faz o seu próprio julgamento. Não, eu acho, nem prova das Escrituras, eu acho que não tem nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver para a pessoa, porque ele não consegue ver. Então, existem coisas que acontecem, que entra a carne, nisso aí é que nós somos tentados. Porque, irmãos, e somos tentados e o inimigo tem êxito. Por isso a Escritura manda vigiar. Não é uma vida de suspense, não é uma vida assim de medo, mas a vigilância é com nós mesmos.
Alguns reis no passado, quando sabiam que o inimigo estava vindo, o que eles faziam? Reforçavam os muros, alguns taparam fontes de água que tinha para o lado de fora do muro, entulharam tudo, disfarçaram para ninguém saber que tinha poço ali, e fizeram mais armas, prepararam mais gente, porque o inimigo ia atacar. Então eles estavam vigiando. Então a vigilância deles era com eles mesmos. Eles tinham que ver o que precisava ser feito para que o inimigo encontrasse resistência. Assim somos nós das coisas de Deus também. Vivemos uma guerra constante. Outro dia eu falei para os irmãos, nós temos guerra todos os dias. É os pensamentos, é uma criança que começa a fazer bagunça e não quer parar, não parece nada, mas é uma guerra. Você tem que lidar com aquela situação. Você tem que ver se é coisa da criança ou se é um demônio que já está operando. Se for da criança, você já sabe o que a Bíblia diz, né? Fustigando com a vara, nem por isso a matará. Dá uma fustigação com a vara e bota de castigo, manda ali ler um monte de versículos, um instantinho vai ficar calminho. Mas se está estranho ou com um olhar estranho, sabe que é demônio. Você tem que saber como lidar. É uma luta? É. O irmão trabalha, tem o seu patrão. Tem dia que o patrão está enfesado, tem dia que ele está guiado por aquele espírito, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Então, você deve saber como lidar com a situação, orar por ele, não sentir ódio, não sentir mágoa, mas orar por ele. Para Deus libertá-lo da prisão que ele está ali, na mão do inimigo, numa angústia, sofrimento, teve problema em casa, traz para a empresa problemas. Nós cristãos devemos estar na vigilância e andar em espírito, na direção do espírito, como em outra escritura, andai em espírito e não... Vamos falar agora num português assim mais recente, né? Seja guiado pelo Espírito Santo. E você não vai cair nas ciladas da sua carne. Enganoso? Mais do que todas as coisas. Então, irmãos, a cilada aí começa assim, o seu sentimento, o seu desejo carnal. Satanás olhou, percebeu, aí começa a tentar. Então, vigiar é você não dar lugar à carne. Deu lugar à carne, você vai falar coisas que vai te ofender a Deus, e você vai ter um resultado depois, vai ter que colher. Vai ter que colher. Como eu falei outro dia, não fale nada contra um servo de Deus, não. Porque Jesus disse a qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem, você está fazendo comigo. Vai se dar comigo. Vai se dar mal comigo, hein? Então, quando você passa a amar o irmão e não ficar olhando os defeitos do irmão, orar pelo irmão e não ficar falando contra o irmão, você está tratando com Jesus. É uma vigilância? É. Porque, às vezes, a carne quer se sentir superior e começa a falar, a apontar o defeito da pessoa. É um combate? É um combate. É uma luta travada? É. Você quer espiritual, o irmão quer espiritual, a irmã quer espiritual. Ore mais por essa pessoa. Não deixa que o Satanás crie assim, um desprezo no seu coração, um sentimento ruim contra essa pessoa. Mas ore por ela. Ore. Para que o Senhor Deus venha se agradar e fazer a obra. Porque Deus está sempre olhando o nosso viver, a nossa capacidade. Então, uma pessoa que nasce de novo, ele vai aprendendo a viver na direção do Espírito Santo e não ser guiado pelos sentimentos carnais. Sonhos. Os jovens e adolescentes são cheios de sonhos. São cheios de sonhos. Sonhos, sonhos, é igual a fumaça da chaleira, sobe e desaparece. A Bíblia diz assim, que a adolescência e a juventude são ilusão. Ou a palavra vaidade, a mesma coisa. O adolescente, o jovem, até a criança hoje, elas são, como é que se diz, assediadas a desejar coisa. Pequenininhos, já estão desejando um monte de coisa. Se fosse hoje, acho que o Senhor ia falar, não é? Que a criancice, a adolescência e juventude são vaidade. Mas são mesmo. Eu tiro isso por mim e por outras pessoas que eu conheci, que contaram cada coisa, eu mesmo desejei tanta coisa, e era tudo ilusão, era coisa de momento, que não trouxe uma satisfação. Eu fiz,
parecia que eu estava feliz, estava me sentindo lá em cima, mas na verdade eu estava vazio. Porque eu estava seguindo a névoa. Eu estava seguindo a fumaça. Fumaça. Aí ela foi subindo e desapareceu. Isso chama-se vaidade, ilusão. É a névoa, é a fumaça da chaleira, chama-se vaidade, chama-se ilusão. O que Deus tem para nós, Ele vai confirmar. No momento em que você não está preso a ela. Porque todo aquele que é guiado pela carne, ele não recebe de Deus coisa alguma abençoada. Quando você se desprende, consegue se livrar, Deus te livra, Jesus te liberta daquilo que está te incomodando, sentimentos ou desejo. Se for da vontade dele, mais tarde, ele te dá no momento de paz, que você está tranquilo, que você está bem com ele. Porque é o momento em que você está liberto, então você não vai se prender com aquele bem material que você tanto quis em tempo passado. Porque agora que Deus vai te dar, ele vê o seu coração livre, liberto. Agora você pode ter aquilo que antigamente você queria, porque o seu coração não está mais preso àquilo. Louvado seja Deus. Assim nós vamos entendendo, irmãos, com o tempo nós vamos entendendo o que é ser liberto por Cristo. É não ser mais dominado pelos sentimentos, pelas paixões da vida. Terminando aqui o versículo 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e... Olha só, a profundidade do versículo. Aqui diz, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente e o coração resulta em vida e paz. Vamos lá. Aqui está falando resulta, quer dizer, o resultado é vida e paz. Lá em Isaías diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz, o homem ou a mulher, varão representa homem valoroso, mulher valorosa. Feliz, bem-aventurado o homem, o varão que não segue, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, meditar é pensar. Meditar é remoer. Sabe quando o boi come, depois ele senta no lugar, quer dizer, sentar que eu digo, ele se acomoda e começa a mastigar, é o que ele armazenou. Então, meditar é pensar no versículo. É o que eu faço, irmãos. Eu pego um versículo e começo a pensar nas palavras que o versículo está dizendo. Coisa que a carne resulta em morte. Morte eterna. Por isso que Satanás levantou muitas igrejas que estão mantendo os membros naquela perspectiva de que do arrebatamento eu vou para o céu, Jesus me ama, Ele vai me levar, Ele me consola, eu sinto a presença dEle, eu choro e tudo, mas a pessoa não se transforma. É um engano de Satanás. Mas uma igreja onde o pastor prega e os membros começam a aprender e se esforçar para mudar, o Espírito Santo encontra então lugar nesses corações, porque lá em Atos diz que o Espírito Santo é dado aos que lhe... Quando Deus vê que a pessoa tem desejo de vencer, tem desejo de melhorar, o Espírito Santo é enviado para estar com essa pessoa, guiando essa pessoa. Então, homens espirituais, mulheres espirituais, são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Como também nessa passagem do livro de Romanos, aqui mais adiante está escrito, todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos. Filhos. Por que existe essa diferença? Só os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus, só os que são guiados. Por isso que as pessoas lá de fora do mundo não entendem. E eles dizem, os crentes dizem que só eles serão salvos. Nós já estamos salvos do domínio do pecado. Agora estamos perseverando até o fim para concluir a salvação eterna. Os que estão lá do lado de fora, os que estão servindo as coisas da natureza humana, não têm o Espírito Santo. Por isso eles não são filhos.
Porque o Espírito Santo também, ele traz, além dessa transformação, um sentimento celestial. Ele traz, como nós usamos a expressão, né, o DNA de Cristo. Ou seja, toda a identificação de Jesus passa a viver em você. Por isso o apóstolo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É uma nova natureza. Você agora é um cristão, você não é crente de carteirinha, você não é crente que faz ponto na sua igreja ou membrado em determinada igreja. Você é um crente de verdade porque o Espírito se move em você. Mas se você anda na carne, você logo tem que identificar a você mesmo. Está escrito, Deus disse, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porém, muitos passam tempo sem perceber, sem julgar a sua vida. O Espírito Santo não fala contigo, você não sente a presença do Senhor, não tem vontade de orar. Gente, é a carne, vai buscar o Senhor, vai se revestir, vai pedir a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero sentir tua presença, eu não tenho sentido tua presença, eu só estou trabalhando nas coisas materiais, acordo e termino o dia só pensando em coisa material. Está morto!